Ainda. Boa noite aos telespectadores. Eu começaria pelo Hugo Motta, né? As posturas dele oscilam entre a chantagem e a hipocrisia, né? Hipocrisia porque assim que ocorreram os fatos, né, contra o Glauber Braga, ele conversou com uma jornalista da Globo News e disse que não foi o responsável por tirar o sinal do ar, né, da TV Câmara e muito menos autorizar a Polícia Legislativa a usar a truculência. Então, nesse ponto tem uma grande contradição, né? Porque o único que poderia autorizar esses dois fatos era o próprio Hugo Motta. Então, se ele não autorizou, é porque ele não tem autoridade, né? Ou seja, é uma figura enfraquecida dentro da Câmara. E de fato é, né? Porque ele é uma indicação direta de Arthur Lira, né? E me parece que nas atuais condições ele nem mesmo tem condições de ser um estagiário de Arthur Lira, né? Mesmo porque ele foi eleito, inclusive com apoio do PT, se comprometendo a não levar adiante a pauta da anistia, e fez, né? Isso é muito grave em termos de acordos, né? E composição da presidência, enfim, das vice-presidências, das mesas e tudo mais dentro da Câmara. E eu diria que hoje ele tem o risco de não conseguir a reeleição enquanto presidente da Câmara, algo que vai acontecer ali no início de 2027. Ele perdeu muito, né? Eu concordo aqui com o que foi dito. E a questão da chantagem também, né? É interessante lembrar por que Glauber Braga perderia o mandato. No final, foi suspenso, né, por 6 meses. Houve um bate-boca do deputado Glauber com um desses rapazes do MBL que chega com o celular, colocando na cara do político, fazendo provocações, e os dois partiram para um confronto, de fato, né? Nada escandaloso, claro que não faz parte do decoro parlamentar, mas ainda assim, o caso dele não se compara a da Zambelli, né? Que, enfim, ameaçou um cidadão com uma arma, né? Com alto e bom som, com câmeras e tudo mais, assim como também do Eduardo Bolsonaro, que conspirou contra o Brasil, contra a nossa democracia e contra a economia brasileira, e inclusive economia esta que tem muitos apoiadores de Bolsonaro, né? Principalmente no agronegócio. E além disso tem o Ramagem, que já é um condenado, né? Então é nesse sentido que há chantagem, porque o nome de Glauber Braga foi usado, né, como instrumento de troca. Não pune aqui, não pune do outro lado, né? Sendo que os pesos são totalmente diferentes, né, em relação à gravidade do que foi cometido por esses políticos bolsonaristas. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer das barreiras criadas por Flávio Dino dentro do STF em relação às verbas parlamentares, e que o governo também tem dificultado mais essa transmissão dos recursos, exatamente porque o STF exige mais transparência. E o pessoal do Centrão, da extrema-direita, né, usa esses recursos sem essa transparência, né, e responsabilidade administrativa pública correta, né? Então, o Motta se envolveu nesses jogos de forças e saiu pior do que já estava a sua imagem. Agora, só para concluir aqui, diante do fato de que as pesquisas eleitorais têm mostrado que o atual presidente, o Lula, é o favorito, né, para a eleição do próximo ano, as próprias esquerdas têm utilizado essa má imagem criada pelo próprio Congresso sobre si mesmo, principalmente o centro e a direita, para tentar reduzir o prejuízo eleitoral que vem tendo desde sempre, né, mas principalmente nas últimas 2 ou 3 eleições, que é o déficit de deputados, né, e senadores. Então, essas articulações do Congresso poderão sair muito caro na eleição do próximo ano para a própria direita. Professor Eduardo Green é cientista político e professor da FGV. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós colocamos tanto ao professor Fábio Andrade como ao professor Paulo Ramires a seguinte questão. Primeiro uma geral, para depois nós fazermos uma análise em particular sobre essa semana tão turbulenta do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados. Surpreendeu o senhor as cenas de pugilato, debate, agressões, invasões à mesa diretora, o papel do presidente da Câmara, em suma, todas aquelas cenas que pouco, na minha leitura, contribuem para a vida democrática. Como é que o senhor, na sua análise mais geral, inicial, analisou o que ocorreu nessa semana?
Bom, boa noite, Vila. É um prazer estar com vocês novamente. Também aqui mandar uma saudação muito afetuosa para o meu colega Fábio Andrade. Nós somos colegas no doutorado. Prazer te reencontrar, Fábio. E também ao Paulo Ramírez, da FESP. Bem, eu começo dizendo, Vila, que para mim essa semana do Congresso Nacional e sobretudo da Câmara dos Deputados, ela foi seguramente a semana mais triste, a meu juízo, desde o início da redemocratização depois de 85, porque o que nós vimos na Câmara dos Deputados se assemelha àquilo que a ditadura militar fazia, cerceando a liberdade de expressão, não impedindo que a sociedade não acompanhasse o debate no parlamento, cortando o sinal da TV Câmara, que é algo inusitado nesse período, e tolhendo a liberdade de expressão de um parlamentar, tal qual a ditadura fazia quando não concordava com as suas opiniões. Então, acho que nesse sentido foi uma amostra, sim, de um processo gradual e contínuo de retrocesso, de perda de autoridade institucional que o parlamento brasileiro vem enfrentando e que vem aumentando muito esse fosso entre o parlamento e a sociedade. Eu entendo que hoje a Câmara dos Deputados, em especial, ela está literalmente de costas para a sociedade. Há um conjunto de fatores que podem explicar isso, a gente pode aprofundar, já que essa é uma primeira questão geral. Pode parecer contraditório isso que eu estou dizendo há um ano das eleições, mas é assim que a Câmara tem operado. A segunda questão que eu acho que dessa semana, concordando com os colegas, mostra que o Hugo Mota não tem a menor condição de ser presidente da Câmara, sobretudo nesse momento conturbado, vamos dizer assim, de tensão institucional entre os três poderes. Ele é desqualificado para o cargo, ele é despreparado para o cargo, ele não tem autoridade nenhuma sobre os parlamentares, ele não respeita os acordos feitos com nenhum lado do espectro político, e na política a gente sabe que quem não cumpre acordos em algum momento paga caro. Traição na política não é uma coisa que sai barato. Nós começamos a perceber, inclusive hoje, já o distanciamento do seu criador, o deputado Arthur Lira, em relação àquilo que vem sendo uma presidência da Câmara extremamente fracassada, errática, autoritária e incompetente. Então ele é, assim, concordando com os colegas hoje, o grande perdedor dessa semana, porque ele teve que recuar naquilo que era a sua proposta inicial, sobretudo olhando o que se prometia em relação à cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Então acho que essa é a segunda questão que me parece assim muito ruim, porque nesse momento o que o país precisa é de um parlamento atuante para dar conta de uma agenda de temas extremamente importantes que estão em debate. A terceira questão que eu acho que essa semana traz à tona, sobretudo olhando o debate que envolveu não só a cassação da Carla Zambelli e do Glauber Braga, mas sobretudo o PL da dosimetria, eu diria assim que é a permanência do golpismo no Brasil. As forças de extrema-direita, aquelas mesmas que estiveram no 8 de janeiro, que não se contentam com nenhum resultado das instituições políticas do Brasil que não seja aquela que lhes favorece, não aceitando a condenação de Jair Bolsonaro, continuam insistindo no golpismo, e isso é muito ruim para a democracia brasileira, porque nós conseguimos pela primeira vez na história do Brasil colocar generais na cadeia por atentar contra a democracia. Passado pouco mais de um mês, já nós temos no parlamento uma tentativa de produzir uma anistia. Nós não estamos falando de dosimetria, nós estamos anistiando, sim, né? Tem que dar o nome certo, a meu juízo, para o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então acho que foi uma semana trágica também, porque há poucos dias atrás o Brasil era considerado um exemplo para as outras democracias do mundo. Hoje nós estamos novamente voltando a produzir o que sempre tivemos na nossa história, que foi anistiar quem produziu golpes e atentou contra a democracia. Então é uma semana muito ruim também para a sinalização que nós passamos, não apenas para a sociedade brasileira, mas também para a opinião pública internacional. Então, para mim, o balanço dessa semana hoje revela um processo crescente de deterioração institucional do parlamento brasileiro, em especial da Câmara dos Deputados, que vem cada vez mais aprofundando um fosso em relação à sua relação com a sociedade. Para mim, projeta um cenário muito ruim para aquilo que vai ser o parlamento a ser eleito em 2026 e que vai assumir em 2027, ou seja, um parlamento muito desqualificado e muito despreparado para lidar com as várias demandas e necessidades que a sociedade brasileira possui.